Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui para mais a gravação de mais um podcast, hoje com um convidado super especial. Tô honrado de ter ele aqui junto. Então pessoal, a gente vai gravar uma série de 2 episódios aí no contexto de família e criação de filhos. Fica ligado que vai estar sensacional. Pessoal, eu sou o Lucas Capelete, para quem não me conhece, né? Sou fundador do canal aí Acima da Média. A gente trata de diferentes temas sobre desenvolvimento pessoal. Tô com um convidado aqui que eu fiquei honrado ele ter aceitado. E vocês já ouviram aquela máxima, né? 1 Lucas é bom, 2 é bom demais. Então estamos aqui com o Lucas Pontes. Obrigado, Lucas. Pode se apresentar aí pro pessoal. Eu sou o Lucas Ponte, é uma honra poder estar aqui. Meu xará, Lucas, poder falar um pouco do que a gente vive, do que a gente acredita, falar um pouco da nossa história de vida e acrescentar, né? Eu acredito que nós vamos acrescentar muito aí. E à medida que a gente fala, a gente também vai reforçando os nossos valores, vai reforçando, né, tudo que a gente acredita e vive. Eu sou o Lucas Ponte, sou empresário, sou casado com a Abigail, sou pai de 4 filhos, o Cauã, que completou 19 anos ontem, a Mariana, de 9 anos, o Davi, de 7 anos e a Beatriz, de 3 anos. E vivo intensamente todos os dias a minha família e a minha casa. Excelente. Então uma coisa que eu comento muito com vocês aí, pessoal do canal, nos outros episódios, é a questão da modelagem, né? Então assim, por que eu pensei na hora de te chamar? Porque você é uma pessoa que me inspira, foi uma pessoa que quando eu vi você falando a primeira vez, eu falei, cara, preciso colar junto, porque é aquilo, eu quero estar associado com as pessoas que têm o resultado que eu gostaria de ter, né? Então tem aí você como um exemplo aí, né, de líder de família, de sacerdote do lar, né? Obrigado a gente estar junto. E aí vai ser bacana porque a gente vai poder falar tanto do contexto, né, de família, casamento e na segunda rodada sobre a questão da criação dos filhos, né? Perfeito. Que tem uma frase que me marcou muito, que uma vez, né, um mentor meu me falou que ele falou assim, ó, não existe sucesso profissional que justifique o fracasso familiar. Então aqui a gente fala de estar acima da média, eu vejo que um dos pilares para a gente estar em alta performance é a gente ter um bom relacionamento, né? A gente abordando aqui a questão do casamento, que quando a gente fala de famílias, né, eu tenho um contexto aí que eu sigo que é de você tem as 3 famílias, né? Tem a primeira família que é a dos seus pais, né? Depois a família que você forma quando você se une com a sua esposa, né? Vocês estão em unidade. E a terceira família que é aquela que a gente cria, que são os nossos filhos, né? Hoje eu tenho filho, eu não tenho a bagagem ainda que você tem, vou chegar lá, né? Eu tô começando, eu tenho o primeiro aí que é o Davi, tem 1 ano e 2 meses, né? E 10 anos de relacionamento com a Poliana, que é a minha esposa. E aí a gente vê claramente assim que eu só consigo estar no nível que eu tô hoje por conta da base que eu tenho da minha família. A verdade, Lucas, é que no final da sua vida, ou quando quanto mais velho você fica, os seus valores eles vão mudando, né? Você nasce, você está totalmente dependente dos seus pais, você tem o seu pai, a sua mãe ali como seu herói, um único herói, e você entra na sua adolescência, onde você começa a conhecer as fraquezas do seu pai, os erros do seu pai, você começa a colocar isso na balança, e por muitas vezes as fraquezas e os erros dele ficam muito mais alto, e você começa a ter essa autonomia e querer ter as coisas, né, e ir atrás das coisas, e ter a sua independência, e conquistar as coisas, e depois você casa, começa a ter filho, e aqueles valores ali, que era o seu herói, ele volta a ser, quando era criança. Porque o meu pai hoje, com todos os erros, hoje eu não tenho mais meu pai nem minha mãe, né? Mas eles com todos os erros, com todas as suas fraquezas, com todas as suas dificuldades, eles são os meus heróis. Eles continuam sendo meu herói. Só que se a gente não tomar cuidado, a gente se perde nisso, entendeu? E a gente se perde nisso porque a gente quer, tem aquela frase, eu quero dar o melhor para o meu filho. Mas qual é o melhor para o seu filho? E qual é o custo, né? Quero dar o melhor para minha família, para o meu casamento. Vamos focar no casamento aqui. Quero ter uma casa boa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas a que custo isso? Né? Tem um versículo que diz assim, né? Que vale você ganhar o mundo e perder a sua vida. Você ganhou o mundo, você tem um mundo na sua mão, mas você não tem uma vida mais. Você não tem com quem compartilhar, você não tem com quem viver isso. E em Eclesiastes 4, vou ler aqui, tem um versículo que fala muito comigo, que ele finaliza, as pessoas conhecem muito, ele finaliza falando do cordão de 3 dobras, mas ele inicia falando de um homem, e ele diz assim, ó, havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para que estou trabalhando tanto? E para que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo, é um trabalho por demais ingrato. E aí ele começa a entrar aqui na parte para mim que
fala muito do casamento. Ele fala assim, ó, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa de duas pessoas. Se um cair, o amigo, a esposa, pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cair e não tenha quem o ajudar a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecido. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, quando a gente entende que o princípio do casamento é você somar as suas forças, é você falar assim, cara, eu tô casando com uma pessoa, é muito louco isso, porque você tá casando com uma pessoa totalmente diferente de você, com outra criação, com outro mundo, com outro universo, com uma outra dimensão, né? Eu e minha esposa, por exemplo, minha esposa nasceu numa família de concursado, pai e mãe concursado, apartamento, férias todo ano, escola militar. O oposto do mindset empreendedor. Eu nasci numa família totalmente empreendedora. Não, você não quer trabalhar? Beleza. Desculpa, você não quer estudar? Beleza, vamos trabalhar. Vem trabalhar que você vai ter as coisas. O trabalho dignifica o homem. Não quer dizer que o empresário, não, o concursado não trabalha, mas a visão de trabalho era totalmente diferente. Vai viajar? Não, se você viajar, você vai deixar a sua empresa sozinha. Como é que você vai fazer isso? Tira 4 dias de férias. Tira 5 dias de férias e volta para a empresa. Entendeu? Meu primeiro trabalho foi vender piqui na beira da estrada. Com 7 anos de idade. Tocantins, né? 7 anos de idade, eu precisava comprar uma bicicleta para estudar. E meu pai falou: você quer uma bicicleta? Quero. Então vai vender piqui na beira da estrada. Vou te ensinar a primeira vez, a segunda, depois você se vira. Eu e meus irmãos. Então a gente pegava um carrinho de mão, enchia ali o negócio de piqui, né? Ia para a beira da estrada para vender piqui, para comprar bicicleta. A minha esposa não. A primeira bicicleta dela foi um presente de aniversário, foi dado, entendeu? E aí você junta esses dois mundos. Um mundo onde vive a estabilidade do concurso, vive a estabilidade de ter esse salário fixo, e o mundo do cara que é o conquistador, né? Eu tô dando risada porque lá em casa é igualzinho. Então assim, aí você choca esses dois mundos, você fala assim, não tem como dar certo. Cara, não tem como. Como é que vai dar certo isso? Como que você vai pegar crenças, e eu não tô falando de crenças de religião, mas crenças de dentro, né? Do que para você tem valor. É diferente, entendeu? E aí, mas isso é o mais lindo, porque hoje eu formo minha família, eu e minha esposa, a gente forma a nossa família com o melhor das nossas crenças. Então eu formo o meu filho com o valor dos estudos, ensinando a importância dos estudos, mas ensinando a importância do empreendedorismo, a importância de conquistar. Hoje a minha esposa, ela é concursada, né? Óbvio, né? Seria estranho se fosse diferente, porque pai e mãe concursada seria muito estranho, né? Minha esposa é concursada, ela tem o concurso, ela trabalha ali o seu período e tal, mas tem a minha força do empreendedorismo, tem a minha visão de conquistar coisas novas, de sonhar, de almejar mais, entendeu? E falar assim, não, só o concurso, só esse salário fixo é legal, mas a gente pode mais, a gente quer mais, sabe? Olha pra lá. Eu lembro que a minha esposa, assim que a gente casou, eu olhava pra uma caminhonete e falava assim, amor, nós vamos ter uma caminhonete. Nós vamos ter, olha que coisa linda, meu Deus do céu. E depois ela veio me confessar, ela falava assim, aham. Mas depois ela veio me confessar, que ela falava assim, dentro dela ela falava assim, coitado, quando que a gente vai ter uma caminhonete? Quando a gente tiver velho, quando a gente tiver com 50 anos, 60 anos, entendeu? Quando que a gente vai ter uma casa boa? Quando a gente tiver mais velho, sabe? Porque foi a visão dela, né? Foi o que ela veio, porque por conta do salário fixo ali, né? Então, assim, você junta esses dois mundos, totalmente diferente, que tem tudo para dar errado, mas dá certo. Mas dá certo. Esse é até bacana, porque os últimos episódios que a gente fez aqui, gravados, foi sobre investimento. A gente vai até fazer um assim de finanças para casais, num próximo, mas um dos conceitos é esse, que é a diversificação, né? Perfeito. Então, diversifica o conhecimento, a cultura, e isso naturalmente deixa a criação dos filhos mais enriquecedora. Isso. E aqui Eclesiastes vai nos ensinando e nos mostrando a importância de você ser dois. E quando você entende isso, você fala assim, cara, o que é diferente da minha esposa não vem para me atacar, vem para me fortalecer. E o que é diferente meu não vem para atacar ela, vem para fortalecer ela. Então a gente junta o melhor de nós, entendeu? Para formar algo maior ainda. Entendeu? Ela é boa em finanças, ela é contadora, é formada em contabilidade, ela é boa com números, com finanças, com sentar e planejar, ela é boa com sentar e organizar. Eu sou execução. Me dá esse prédio aqui que eu derrubo outro, quando eu derrubo ele, construo outro.
Me dá rápido, entendeu? Eu não tenho problema com isso. Lá em casa, a minha esposa fala assim, amor, a gente podia quebrar essa parede aqui. No outro dia eu já tô com a marreta na mão quebrando ela, entendeu? Ela, não, mas calma, nem terminei o projeto, nem terminei de falar. Eu falei, não, vamos embora, né, pra quebrar. Vamos fazer logo isso daqui, né? Então, assim, infelizmente, o mundo, ele está focado nas coisas. Você nasce, hoje, né, com essa pós-modernidade, as pessoas elas estão muito focadas nas coisas. E quando você foca nas coisas, você perde a sua vida, que é o versículo, ganhar o mundo e perder sua vida. Então, assim, você tem que focar em ter as coisas, tem que focar em conquistar as coisas, tem que focar em ser bem-sucedido, sim, porque isso é, inclusive, uma promessa de Deus para as nossas vidas, mas você também tem que focar em como que eu vou chegar lá. Perfeito. Não é só vencer a corrida, é como que eu vou estar no pós-corrida. Entendeu? É como que eu vou estar no final dessa corrida. Quem vai estar do meu lado? Quem vai estar umbrando comigo? Quem vai estar conquistando comigo no final? Porque você passou o trator, você desmatou, mas você derrubou todas as árvores, qual a sombra que você vai ter no final? Qual que é o propósito, né? Qual que é o propósito? Para que você está juntando as coisas? Só para dizer que você é o maioral, que você é o bonzão? E aí você chega no final da vida e você fala assim, cara, perdi meu tempo. Perdi meu tempo. Né? Então, assim, tem pesquisas que tem um livro de uma pesquisadora que ela pesquisou os caras no leito de morte, os caras bem-sucedidos no leito de morte, e perguntou qual o maior arrependimento deles. O maior arrependimento deles não foram ter focado na família. Não foi ter cuidado da família. Perfeito. Isso é uma coisa importante, né? Porque quando a gente fala, você falou assim, de como que hoje, culturalmente, a maioria acaba agindo, né? Que é justamente aqui, acima da média. Eu falo, pra você estar acima da média, você não precisa esforçar muito, não, porque a média, ela tá num padrão, no status quo. A gente precisa questionar o que muitas vezes é imposto pra gente culturalmente, né? Isso. Então, se você perguntar pra alguém assim, o que é o sonho clássico do brasileiro? Certo? Ele vai falar bens materiais, ele quer ter uma casa, ele quer ter um carro. Hoje, ainda pouco se verbaliza de ter um bom relacionamento, mas o que eu percebo? Que todo mundo, em maior ou menor grau, anseia por ter um relacionamento, né, conjugal, estável, de sucesso, que é uma coisa difícil, né? E muito nessa questão cultural se conta da aspecto assim, não, você precisa primeiro ter as coisas para depois casar. E as pessoas usam isso de muleta para postergar relacionamentos sérios, o compromisso todo que tem, né? Eu mesmo, assim, eu casei com... acho que foi o quê? 27? Foi 27 anos. Mas hoje, se eu pudesse me aconselhar, eu teria casado mais novo ainda. Porque eu tinha justamente essa perspectiva de que, não, eu preciso primeiro ter uma estrutura, porque, pô, como é que eu vou cuidar da minha família? Sendo que é contraintuitivo. Na verdade, quando você se une pelo benefício que você falou da diversidade que a gente tem, você vai muito mais rápido. Porque aquele conceito 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 11. Esse é um conceito que está no livro lá do Gustavo Cerbasi, que fala da união do casal, como que você consegue potencializar muito mais, né? Porque geralmente os casais, eles não são similares. É o que você falou, eles são realmente opostos, né? E essa oposição vem para somar e também para tratar as nossas dificuldades, né? Muitos anos eu fiz terapia, e aí o que eu percebi? Que, assim, que os conflitos que eu tinha com a Poliana eram oportunidades de tanto eu quanto ela a gente se compensar faltas ausentes, que é essa questão de ser a união. Né? De ser uma unidade, ser indivisível, né? Que é o que Deus prega pra gente dentro do casamento. É isso mesmo. Eu casei com 22 anos, né? 21 para 22 anos eu casei. Eu entendi a importância do casamento aos 18 anos, quando eu me converti, né? E até então eu pensava em casar com 35, 40 anos, quando eu for ter as coisas, né? Mas é engraçado que o meu pai foi começar a ter as coisas dos meus pais depois do casamento. Meu pai casou com 30 e poucos anos. Foi que ele foi começar a conquistar as coisas, de verdade, né? Não só o casamento como valor, mas os bens, né? E eu casei com 22 anos e quando eu fui casar, muitos falaram, você está doido, você vai casar, você está novo. Pra mim, mesmo com 27, pra mim também falaram. E eu achava que estava novo também. Olha só, e as pessoas falaram, você vai perder a sua vida, né? Você vai perder a sua vida. A minha mãe falava, por ela ter tido um relacionamento com o meu pai de traição, de erro, de frustrações, né? Pela vida que eles viviam, enfim, ela achava que eu tinha que casar o mais velho possível e conhecer o máximo de mulheres possíveis para quando eu casar com a minha esposa, eu acho que ela falava assim, não, ele tem que ficar com um monte de mulher, casar velho, que aí ele não vai procurar, não vai trair a esposa dele, né? E a verdade é que o que faz você ser fiel ou não é a sua vida com Deus, é o seu entendimento com Deus. Princípios, é o seu entendimento nos princípios.
Perfeito. Não é a quantidade de relacionamentos que você tem ou não, né? E aí casei com 22 anos. Aceitei Jesus com 18, decidi viver uma vida separada para Deus e aos 22 anos eu casei. E quando eu casei, eu fui morar de favor. Fui morar numa kitnet de favor e não foi fácil, sabe? A gente começou a conquistar a nossa vida. Minha esposa já era concursada, mas o concurso dela era um concurso que a remuneração não era tão boa. Eu era empresário, mas era um empresário mais falido do que com dinheiro, entendeu? Dependia dos outros, dependia das coisas. E a gente foi construindo a nossa vida. Então, assim, o conceito de é melhor ser dois do que um, porque toda vez que eu caí, a minha esposa estava lá para me levantar e me ajudar. Isso falando mentalmente, fisicamente, nos sonhos, nas metas, entendeu? Eu cheguei a falir uma empresa. Eu cheguei a falir uma empresa de rachar ela no meio, entendeu? De não ter dinheiro para pagar os funcionários. Eu tinha 30 funcionários e eu não tinha dinheiro para pagar. Entendeu? Minha esposa chegou e falou assim: vamos lá no banco, eu sou funcionária pública, vamos pegar um empréstimo. A gente pegou um empréstimo. Agora, isso, só te interrompendo rapidinho aqui, é importante porque eu falei, todo mundo anseia ter um relacionamento. Muitas pessoas falam assim, mas eu não sei se eu tô com a pessoa certa. Né? Naturalmente, todo mundo tem suas fraquezas, tem suas falhas e tem que ir melhorando. Mas acho que daí um ponto-chave, que é o que você tá falando de todo o suporte, que é o que eu também tenho no meu casamento, e tudo é o que? É buscar pessoas que têm princípios e valores. Perfeito. Meu casamento, eu tenho 14 anos de casado, eu não falei no início, né? Mas eu tenho 14 anos de casado. E nesses 14 anos de casado eu tenho mentores. Mentores, você falou ser acima da média, né? Para você ser acima da média, você precisa ter mentores acima da média. Então, quem são os seus mentores hoje? Uma pergunta para você ficar pensando aí. Quem são as pessoas... Porque quem é mentor é quem está perto de você, é quem te influencia. Pode ser o cara lá embaixo, como pode ser o cara lá de cima. Se ele está do seu lado, se ele está te influenciando de alguma maneira, ele é seu mentor. Então, quem são o meio aí fala muito das 5 pessoas. Quem são as 5 pessoas que estão próximas de você? Então, eu sempre tive mentores muito bons para me ajudar no meu casamento. Pessoas neutras, que escutava a minha esposa Abigail, que me escutava e falava assim, opa, vamos botar um ponto de interrogação aqui, vamos botar na balança. Calma aí, Lucas. Você está se excedendo, você está vacilando. Abigail, você está viajando, bota o pé no chão, volta para trás. Então, quando você tem essas pessoas, né, para te ajudar, pessoas de confiança, pessoas que têm um casamento que você realmente admira, um casamento que realmente te inspira, entendeu? Que tem frutos dentro do casamento, cara, isso te ajuda demais. Então, eu tenho não vou dizer que é sorte, porque sorte é uma coisa que você encontra, né? Eu cavei isso e eu tenho, há 14 anos, essas pessoas. E essas pessoas, elas foram mudando. Sabe, hoje meus mentores o Bispo Lucas e a Bispo Priscila, né? Eles são meus mentores, eu tenho o privilégio de ter eles como meus mentores na hora de dificuldade, na hora da alegria, na hora do choro, do riso, de compartilhar tudo com eles e ter essa direção, essa força deles para ser, às vezes, esse termômetro, sabe? Fala assim, não, você tá quente demais, você tá frio demais e às vezes, o que acontece, né? Muitas vezes, Lucas, você casa e você tá solto. Você cai pra dentro de paraquedas. E você casa, por exemplo, quando eu casei, eu não tinha referência nenhuma de casamento dentro da minha casa. Meu pai traía minha mãe, infelizmente, bebia muito, entendeu? E aí eu cresci na infância, na adolescência, vendo eles brigando, vendo as coisas voando dentro de casa, e eu falava assim, por isso que eu não queria casar, eu falava assim, cara, eu vou casar, pra quê? Pra viver essa vida. Mas ao mesmo tempo ansiava algo dentro de mim, de procurar uma pessoa, né? Então, eu não tinha referência. A minha esposa, por mais que os pais dela fossem controlados e tal, o pai dela também era separado da mãe. Separou quando ela tinha ali na adolescência e foi uma separação que trouxe muita dor dentro de casa. Ela também não tinha muita referência dentro de casa. Então, nós não tínhamos referências quando a gente casou. Né? A única referência que a gente tinha, né, no nosso caso ali, naquele momento, era a igreja. Né? Que foi o que trouxe esse sonho de volta pra gente. Que falou assim, não, vale a pena casar. Vale a pena investir, vale a pena ter uma segurança, vale a pena ser dois. Quando você estiver frio, você vai ter alguém para te esquentar. Quando você cair, você vai ter alguém para te levantar. Entendeu? Isso são as coisas... Vou trazer para as coisas práticas. Minha esposa é formada, concursada, lê 5 livros de uma vez. 5 livros de uma vez. Eu leio um livro 5 vezes para entender, entendeu? E quando eu vou escrever algo, hoje eu tenho um Instagram, depois se você quiser me seguir, gente, é a Família Ponte, focado em criação de filhos e família. Quando eu vou escrever eu escrevo, né? Eu particularmente, eu sou bom para escrever, só que eu erro. Eu ainda erro as colocações, algumas coisas. Eu não tenho problema nenhum, e mesmo nesses 14 anos até hoje, em enviar antes para ele e falar assim, amor, faz a correção para mim. Isso é se um cair, o outro levantar, entendeu? Se um tiver com frio, o outro esquentar. E ela não se vê por cima de mim
por ter que me corrigir num português, entendeu? Por ter que me ajudar e falar assim, amor, você falou demais, você falou menos, entendeu? Amor, eu já te falei, essa palavra aqui é com 2 S, e eu escrevi só com 1 ainda, entendeu? Porque eu estudei até a 6ª série. Depois que eu aceitei Jesus, os meus mentores me desafiaram, e hoje eu tenho, né, o 2º grau, já iniciei algumas faculdades, já iniciei a faculdade e tal, mas assim, não é uma coisa fácil para mim, porque não foi uma coisa ensinada desde criança. E nessa questão de ensino, o que é importante falar? Que você estava falando dos mentores, né? E da ambiência. Porque culturalmente todo mundo sabe que, por exemplo, o cara quer ter uma profissão específica, o cara vai lá fazer uma faculdade, o cara quer empreender, tem cursos que ajudam. Perfeito. Mas aonde que a pessoa para e fala assim, cara, um dos principais empreendimentos, porque é um empreendimento da vida, é o casamento. Aonde que a gente para aprender sobre isso, a investir tempo? Obviamente a gente tem livros, né? Eu já li vários sobre casamento, porque eu gosto de estudar para desenvolver habilidades, né? O Casamento Blindado é um livro bacana, que eu gostei, que tem princípios cristãos lá dentro. E essa questão de estar próximo de pessoas, porque só de você estar no convívio, a gente aprende muito observando. E, por exemplo, só a gente mesmo, só de eu te ligar, né? Só de eu te ligar para perguntar um pouquinho para você se você topava, sobre o que poderia ser o assunto, rapidinho, até falei para você, acabei de anotar aqui, botei no bolso, que foram dicas importantes, né? Porque a gente tem que cuidar, por exemplo, tem o Daniel Goleman, que é o autor lá do livro Inteligência Emocional, uma vez ele fez uma colocação numa palestra dele, que ele colocou assim, dentro do tempo da vida, as pessoas que a gente mais vai conviver. Ele coloca amigos, os nossos próprios pais, os filhos, só que aí que tá, os filhos ficam o quê? 21 anos, 25, né? No máximo ali. Sim. E depois eles vão tocar a vida deles, né? E o que ele mostrou lá? Que a pessoa que a gente mais vai conviver a nossa vida toda vai ser o cônjuge. Então olha só a importância da gente se relacionar bem um pro outro, né? Por isso que não pode ser só uma escolha emocional. Não pode ser uma escolha só carnal. Não pode ser uma escolha voltada só pro sexo. Entendeu? Deus, ele é perfeito. Por que ele deixou o sexo para depois do casamento? Porque quando você faz o sexo antes, você já entra numa dimensão que não era para ter entrado. Então, quando eu conheci a minha esposa, a gente foi conversar, a gente foi se conhecer, colocou na mesa os nossos sonhos. Né? Eu sentei com ela e falei assim, ó, esse é o meu sonho. Eu sou empresário, eu vou ser grande, eu vou ser próspero, eu vou ser pastor, né? Eu sou pastor, eu vou ser pastor. Você está disposto a casar com um homem que vai ser pastor? Sabe? Você sabe a guerra, você sabe o trabalho, você sabe o que um pastor faz. Então você está disposto a casar com um homem assim? Eu sou um cara de serviço, eu gosto de servir as pessoas. Então eu sou um cara que, se me ligar, eu sou um cara na contramão, Lucas, hoje no mundo. Porque as pessoas, elas desligam o celular para dormir. Eu boto meu celular para tocar quando eu vou dormir. Porque eu penso assim, se alguém precisar de mim, me ligar e o meu celular estiver no silencioso. Entendeu? Então, assim, porque isso está dentro de mim. E eu não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém. Esse sou eu, entendeu? Então, assim, eu tô nessa contramão. Enquanto amigos meus, pessoas que eu conheço, falam assim, não, bota o celular lá longe, desliga ele, pra você ter uma noite de sono, de descanso. Eu não, eu boto meu celular mais perto e boto ele para tocar. Porque eu penso assim, cara, e se alguém precisar de mim? Então é uma escolha que você precisa fazer, porque se ela descobrisse isso depois que tivesse casado comigo, imagina como é que ia ser. Não, mas eu não pensei nisso. Eu queria ser uma mulher que viajasse o mundo todo, que botasse um mochilão, ia viver a vida, comer o fruto da... sei lá, entendeu? Então, as pessoas, elas primeiro fazem o sexo, ou elas entram no emocional, aí casa, e aí quando vê, fala assim, cara, mas não era isso, entendeu? Então, assim, claro, teve coisas da minha esposa que eu conheci depois do casamento. Teve coisas que ela me conheceu muito depois do casamento. Mas o principal, que é a missão de vida, eu acho que dentro de um casamento tem que ter claro, a gente deixou bem claro. A minha missão de vida é essa. A minha missão de vida é servir as pessoas. A minha missão de vida é cuidar das pessoas. A minha missão de vida é estar disponível para Deus. Entendeu? Você está disposto a casar com um homem assim? E outra vantagem que eu tive com a minha esposa, ela já me conhecia há 3 anos. Durante 3 anos anteriores nós éramos amigos. Então, na amizade, ela viu as minhas fraquezas, ela viu os meus erros. Viu o pacote completo, né? Como eu tratava as pessoas, como eu deixava de tratar, como eu servia, como eu não servia. Eu falei, ó, você está me vendo aqui. Né? A minha família, por exemplo, não comemorava Natal. Eu passei alguns natais na casa dela, como amigo. Cara, de coração, não rolava nada. E aí chegou um momento, a gente se endereçou, a gente se aproximou com uma brincadeira, a gente começou a conversar, a gente alinhou o nosso propósito de vida, e a gente falou, cara, isso aqui vai dar muito certo. Vamos tocar aqui que vai dar certo. A gente noivou, namorou e casou, na contramão do mundo, em 10 meses.
Né? Enquanto as pessoas falam assim, não, você tem que conhecer muito para você casar, namorar 5 anos, 10 anos, você vê pessoas namorando 10 anos para casar, porque você tem que conquistar alguma coisinha ali ou outra lá para você formar. Cara, enquanto as pessoas estão aí namorando, eu já tô casado, já tô com filho, já conquistei as coisas que eu tenho que conquistar na minha vida, e sim, né, muito mais. Hoje eu tenho a idade que meu pai casou. Sou um pouco mais velho do que a idade que meu pai casou com minha mãe. E hoje eu tenho muito mais do que o meu pai tinha quando ele casou, muito mais. Por quê? Porque eu fiz essa escolha 13 anos antes do meu pai. Então eu caminhei, sendo um cordão de 3 dobras, caminhei tendo uma pessoa do meu lado já há 14 anos que eu tô caminhando. Então a força de 2, multiplicada ao propósito de vida, cara, ela é imbatível. Imbatível, sabe? Não tem nada, não existe nada, ô Lucas, hoje que eu sonhe com a minha esposa que a gente não conquiste. Perfeito. Isso é bacana pra gente, né, a gente mostrou já, pessoal, que todo mundo, né, em maior ou menor grau, tem um anseio por ter um relacionamento estável, duradouro. A gente viu o quanto que isso potencializa, né, na contramão do que às vezes é pregado culturalmente, né. Eu hoje queria ter casado antes, né. A pessoa que a gente mais vai conviver é o nosso cônjuge, né, é uma decisão que tem que ser tomada com base em princípios e valores, mas, obviamente, o casamento ele tem os seus desafios. Né? Quando se une, o negócio falou assim, por mais que você conheça, cada um traz uma bagagem, cada um traz os seus bloqueios, que maior ou menor, assim, em algum tempo vão atritar, que é justamente para melhor dos dois, né? Sim. E é importante dar atenção, porque aquilo, assim, é justo, né? Que muito vale aquilo que muito custe, né? Ou muito custe aquilo que muito vale. Então, assim, se a pessoa quer ter um relacionamento, que é uma coisa que eu percebo nas pessoas que eu modelo. Assim, você admira um relacionamento da pessoa, você acha que o casamento dele é perfeito, vai lá aos bastidores e vê o quanto que a pessoa investe naquilo, o quanto de energia que coloca, de estratégias que coloca, né? Então, acho que seria bacana a gente falar aqui algumas dicas para, por exemplo, assim, como que a pessoa poderia fazer para valorizar o relacionamento ou para enfrentar as dificuldades que surgem. Primeira dica que eu quero dar para você que está nos assistindo, desculpa, você que está nos assistindo, a primeira dica que eu quero te dar é: separa a pessoa do problema. Sempre. Entendeu? Então, qual é o problema? O problema é o gasto excessivo. Então, esse é o problema. O problema não é a minha esposa, é o gasto excessivo. Então, amor, como que nós podemos lidar com esse gasto excessivo juntos? Entendeu? Então, assim, a minha esposa, a gente tinha uma dificuldade muito grande no início do nosso casamento, que eu era empreendedor, eu guardava dinheiro, eu poupava, e ela era funcionária pública, meu irmão. Eu tenho esse limite, eu vou gastar. Tipo assim, eu ganho 5, meu limite é 10, meu salário é 15. É tipo aquela brincadeira, né? E quando eu via, a bichinha tava toda enrolada, e aí o que a gente fazia? Você paga essa conta, e o que sobrar é de cada um. E eu sempre empreendedor, sempre guardando, e ela gastando. Quando a gente via o salário, as contas, o cartão dela estava tudo estourado, e ela nervosa, ela preocupada. E no início, o que eu fazia? Eu brigava, falava assim, você é um irresponsável, você não sabe o que você está fazendo, olha só, agora o dinheiro que eu guardei, a gente vai ter que pagar suas contas. Atacando a pessoa e não o problema. E aí a pessoa leva isso pro pessoal, né? Isso. Aí ela se fechava ainda mais, se fechava. E isso aconteceu umas 2 vezes. Na terceira vez, eu falei, cara, aí eu aprendi a mudar essa abordagem. Chegou um momento que ela estava sem dormir, já tinham estourado os cartões, limite, estava sem dormir, estava agoniada. Eu falei, amor, o que está acontecendo? Ela, não, nada. Eu falei, não, me fala o que está acontecendo, eu tô aqui para te ajudar, eu vou te ajudar. Aí ela, eu tô devendo. Eu falei, então faz assim, amanhã traz tudo que você tá devendo. Nós vamos mudar essa história. E ela trouxe. Quando ela trouxe, eu falei assim, ó, eu tenho uma solução. Ela falou, qual que é? A primeira é, vamos juntar as nossas contas. Meu salário não é meu salário, o seu salário não é o seu salário. É o salário do casal. A renda do casal. Unidade. Vamos juntar isso aqui. Segunda coisa é, vamos parcelar isso aqui, vamos pagar isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Aí a gente foi fazendo. Eu falei, agora, você confia em mim? Ela, confio. Eu falei, então quebra seus cartões. Não, mas eu vou passar dificuldade, vai acontecer. Eu falei, quebra seus cartões. Vamos quebrar isso agora. Vamos fazer uma quebra aqui agora. E aí ela começou a quebrar o cartão. Eu falei assim, ó, agora você vai repetir comigo. Eu sou livre. Cara, isso foi muito libertador pra mim e pra ela. Significante. Pro nosso casamento. Ela quebrou, eu lembro até hoje ela quebrando assim na mesa, e ela falando assim, eu sou livre. Eu falei, pronto. Lucas, a partir desse dia, as nossas finanças mudaram completamente. Completamente.
a gente começou a ter as coisas de verdade, a gente começou a conquistar, a gente começou a sonhar junto, a gente começou a planejar junto, vamos viajar para tal lugar, vamos comprar tal casa, vamos fazer isso, vamos juntar aqui, e não tem mais isso, entendeu? Então quando você ataca o problema, qual é o problema? É o gasto excessivo? Qual o problema? É os limites? É isso? Então vamos resolver. E a gente resolveu o problema. Então acho que a maior dica que eu posso dar hoje para você é: resolva o problema. Ataque o problema, não a pessoa. Entendeu? Perfeito. E até, por exemplo, o que foi um ponto-chave, né? Eu vendo a história, esse exemplo que você deu, porque com certeza finanças é uma coisa que geralmente é um problema em todo casamento até que se alinhe, né? Principalmente a questão da comunicação, né? Aqui no episódio, vocês podem até voltar aí, pessoal, a gente tem vários falando sobre comunicação, então tem comunicação não violenta, perfil comportamental. O último episódio que eu gravei foi as 5 linguagens do amor, né? Perfeito. Por quê? Porque muitas vezes um tá falando japonês, o outro tá falando inglês, ninguém se entende, e é isso aí, vai lá e ataca a pessoa, né? Causa sentimentos e tal. Então acho que o ponto-chave é conversar. A gente desenvolver autoconhecimento para se entender mais, para saber as nossas limitações, para poder ter domínio próprio, né? Porque às vezes a gente perde a cabeça, fala com emoções e acaba ofendendo o outro, né? Magoando e não resolve o problema. Para a gente saber se controlar e saber se comunicar para ter uma comunicação efetiva. E aí sim poder resolver os problemas. Mas isso é necessário tempo, né? Eu acho bacana também a questão de marcar, separar na semana um dia para o casal. Isso. A gente tem alguns acordos. Eu acho que o acordo, cara... E a gente tem uma frase lá que a gente ensina para os nossos filhos, que é a frase da nossa casa: combinado é combinado. Então combinou, pegou na mão, falou, cara, custa o que custar. Você vai pagar um alto preço, mas você vai honrar, sendo homem ou sendo mulher. Então, o que a gente faz? A gente tem um dia do casal, onde eu e minha esposa, a gente deixa os nossos filhos com os avós, com uma cuidadora, com alguém, entendeu? E a gente tem o nosso dia, que a gente fala o dia, mas é o nosso momento. Um jantar, um almoço, um café da manhã, um chá da tarde, onde a gente vai realmente conversar. A gente chega, bota o celular de cabeça para baixo. Agora vamos ter aqui nossos 30 minutos. Se alguém precisar, vai me ligar. Eu não vou responder o WhatsApp, não vou olhar a mensagem, não vou olhar nada. Vamos conversar aqui 1 hora, 2 horas. A gente vai para um restaurante, para um lugar onde a gente possa conversar. A gente às vezes também vai no cinema, mas antes a gente sai para jantar ou faz um lanche, onde a gente possa conversar, onde ela possa falar ali os anseios, as alegrias, as felicidades, onde eu posso falar os meus também, onde a gente pode planejar junto. Porque às vezes no dia a dia, você está conversando, você não olha no olho, você tá no carro, você está olhando para o outro lado, você tá, entendeu? Então assim, a gente senta e olha um pro outro, e ali a gente tem o nosso momento de namorar, o nosso momento de lazer, nosso momento juntos. Então a gente tem esse dia, e a gente tem um momento com os nossos filhos, que é o dia da família, onde a gente senta, assiste um filme, ou vai num parque com eles, onde vai toda a família, a gente tem o nosso tempo junto. E durante o ano, a gente tem pelo menos 2 viagens certas, que é uma com toda a família e uma só do casal. E essa do casal, geralmente, a gente vai para um resort, que a gente fica sem fazer nada, né? Eu não gosto muito de passeio de praia, porque para mim você vai ver a mesma coisa, a mesma areia, a mesma água, a pedra não sei do que, a árvore não sei do que. Então eu gosto de ir para um resort com ela, onde a gente senta, ou vai para um hotel, onde a gente fica ali 7 dias, 5 dias, só nós dois, namorando. Às vezes vai um casal de amigo, né? 2 casais de amigos, a gente faz essas viagens assim, mas a maioria do tempo a gente passa junto, onde a gente vai se curtir, onde a gente vai namorar, onde a gente vai conversar. Então, o que acontece? Se você precisa aprender a separar esses momentos. Quando você separa esses momentos, você fala assim, cara, você não fica um casamento só de cobrança, não fica um casamento só de saque, entendeu? De desfrute. Você tem que criar momentos na agenda para ter o desfrute do casal. Perfeito. Né? E eu acho que a gente indo aí pra reta final aqui desse episódio, e já abrindo até o gancho aí pro próximo, né? Porque eu falei, né, eu estudei antes, né, e botei energia, sempre fui preocupado em estar conversando bem, a gente foi sempre se alinhando, e eu e a Poliana, enquanto éramos somente nós dois, eu acho que a gente sempre se alinhou muito bem, né, e foi super 100%, e eu acho que uma coisa que depois eu conversando com outras pessoas, eu vi que sempre dá uma balada, porque você precisa reestruturar tudo, é quando começa a entrar daí a construção na questão de ter os filhos, né, que é mais um desafio, tanto na questão da criação, quanto na questão do casamento. Então, para encerrar esse episódio aqui, se a gente pudesse falar um pouco assim de como lidar, dicas assim, coisas que podem deixar mais fácil essa transição para quando a gente começa a ter os nossos filhos. Eu acho que você precisa entender que toda fase passa. Se você trabalhar duro, toda fase passa. Às vezes a pessoa fala assim, essa fase parece que nunca vai acabar. Ela vai passar.
entendeu? E todo desafio novo, ele requer um esforço maior. Ele requer uma habilidade maior, ele requer um aprendizado novo, ele requer uma energia maior. Né? Então, se você entende isso, fala assim, cara, essa fase aqui, ela vai passar. Deixa eu aprender o que eu tenho que aprender, deixa eu me desenvolver onde eu tenho que desenvolver e eu vou aproveitar o melhor dessa fase. Entendeu? Então, assim, a fase da mulher grávida, aquela barriga, a descoberta do bebê, a descoberta do sexo, a transformação da mulher, aquela barriguinha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e depois a mulher fica sem barriga de novo. Cara, eu acho maravilhoso, isso eu acho lindo. Eu olhava minha esposa grávida e falava assim, amor, você é a mulher mais linda desse mundo. Sabe? O problema é que a gente tá focado só no ônus das fases, entendeu? Agora vai ter um filho, como é que vai ser? E a escola, e isso e aquilo. Não que você não tem que se preocupar com isso. É importante você se planejar e se preocupar com isso. Mas vai passar. E aí, quando você às vezes você está tão ansioso com o presente, tão preocupado com o presente, não, com o futuro, que você deixa de viver o presente. Então, o que eu quero dizer é, viva o presente. Desfrute do presente. Você não tem filho? Aproveita o melhor que você puder aproveitar sem filho. É uma fase maravilhosa. Não se compara à fase que eu estou vivendo hoje. Mas é uma fase maravilhosa. Sabe? Só tem saudade do passado quem não desfruta do presente. Perfeito. Entendeu? Então, se você desfrutar do presente, se você entregar o seu melhor no presente, se você der o seu melhor no presente, você não vai ter saudade do passado. Você vai ver o passado como um aprendizado, como uma fase boa, mas o melhor você está vivendo agora. Então viva agora, cara, o melhor, sabe, com seu filho, com a sua família, com a sua casa, sabe, com a sua esposa. Hoje, esse ano eu vou fazer 15 anos de casado. E a melhor fase do meu casamento é hoje. Até que chegue o ano que vem, porque acima da média é melhor que ontem, pior que amanhã. É isso. Pra só ir melhorando. Vou fazer um fechamento aqui só pra gente encerrar esse episódio. Então, pessoal, vocês viram aí, né, o quanto que, pra você estar acima da média, o quanto que é importante você estar num relacionamento, né? Tem que ser uma decisão, né, tomada ali por princípios e valores e não no emocional. Dá para se somar muito, considerar esse conceito da diversidade, né, do companheirismo, a pessoa que vai estar junto à sua vida por décadas, né, em conjunto. Obviamente tem desafios, mas a gente tem que se preparar. Então buscar estar aliado a pessoas que têm o resultado que você tem, que você gostaria de ter, pessoas que são exemplos, né, de família. Além disso também, saber estar preparado que vão ter problemas e se resolve os problemas com conversa, né, com companheirismo, e que é aquilo que o Lucas Pontes acabou de falar, viver o presente, aproveitar cada uma das fases. Então, se você sabe que vai ter fases, não fica ansioso com a próxima. Aproveita agora e a particularidade de cada uma delas. Então, Lucas, foi sensacional o episódio. E você fica ligado aí que o próximo é a continuação e tá demais, hein? Vamos pra cima, um abraço.